IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica, com a experiência IMIP para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. Hoje, vamos abordar um tema muito importante, muito relevante, que é a carreira do profissional de enfermagem. E para isso, contamos aqui com a presença de 2 profissionais de enfermagem diferenciadíssimos, que a gente vai ter o prazer de conversar hoje. Então, para começar, eu queria apresentar nesse bate-papo Tatiana Montenegro, enfermeira pela FPS, mestre em Educação para Ensino na área de saúde pela FPS, diretora da Escola Politécnica de Saúde do IMIP, procuradora institucional da Faculdade de Tecnologia em Saúde do IMIP. Então, bem-vinda, Tatiana. Acho que a gente vai ter boas conversas hoje com essa sua formação. Obrigada, agradeço o convite e é um prazer fazer parte desse bate-papo com vocês. Que ótimo. Então vamos agora ao nosso convidado de hoje também, Felipe César, enfermeiro, pós-graduação em nefrologia, MBA em gestão em saúde e é coordenador de enfermagem aqui do IMIP. Seja bem-vindo também, Felipe. Obrigado, Larissa. Olá, Tati. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito construtivo aqui para todos nós. Vai ser, não tenho dúvida. Então, assim, eu vou começar querendo conhecer um pouco mais vocês e fazer com que todo mundo que está lá assistindo a gente conheça um pouquinho mais da trajetória de vocês até chegar aqui, para que a gente consiga dar um pouquinho da dimensão de quão o profissional de enfermagem pode ser protagonista da sua própria história, trilhar caminhos dos mais diversos e a gente tentar mostrar um pouquinho de como é ampla ou como é importante, o quanto é relevante a carreira do profissional de enfermagem. Então eu vou começar te perguntando, Tati, como foi sua história até chegar aqui hoje? Então, eu sou enfermeira, eu gosto muito da minha profissão e quando eu estava no processo de formação, eu tinha muitas dúvidas na área de atuação. E no final da faculdade, eu me apaixonei pela área do ensino e eu acredito muito que a educação é um caminho de excelência de como mudar a assistência na ponta. Então, como formar, como capacitar o profissional de enfermagem de uma maneira geral, tanto do nível técnico quanto do nível superior. Então, o enfermeiro, ele tem uma vasta área de atuação. Ele pode atuar na atenção primária, secundária, terciária, em hospitais, em clínicas, em indústrias, e tem essa grande possibilidade de atuação. E a saúde, de uma maneira geral, ela é operacionalizada pela equipe da enfermagem. Sim. Então, quando a gente tem a dimensão que o IMIP tem mais de 1.500 profissionais de enfermagem, considerando nível técnico e superior, então entende que muito do que é planejado pela equipe interprofissional é executado, é operacionalizado pelo profissional de enfermagem. Isso. Então, o enfermeiro é o profissional que ele fica mais próximo, de uma maneira geral, do paciente. Isso. Do paciente de nível crítico ou do paciente que está numa enfermaria, na UTI, em todas as áreas hospitalares. E esse profissional, ele é os olhos da equipe, as mãos, é o sentimento. Ele tem que avaliar o setor de uma maneira geral. E para que ele execute com excelência o que está sendo planejado, o que está sendo proposto a ser executado pela equipe de enfermagem, ele precisa ter, além do domínio técnico, sim, o domínio também científico. Isso. Que aí vai trazer mais segurança a ele na execução de cuidar de vidas, Isso. Você está cuidando dos amores de alguém. Do pai, da mãe, do irmão, do tio. Do filho. Do filho, Então, é uma grande responsabilidade. Como enfermeira, alguns estudantes até me perguntam: professora, a senhora não tem interesse de ser enfermeira, não? Na verdade, da assistência. Eu gosto muito da assistência. Nunca me distanciei totalmente da assistência, porque eu sempre procuro, na minha carga horária como docente, ter uma parte, como preceptora, para não me distanciar tanto do cenário real, de estar com o paciente. E eu digo a ele, eu gosto tanto da assistência que eu tentei,
seguir a carreira profissional na área da educação, porque eu acredito que a educação é o principal caminho de mudar histórias, vida e cenários. Perfeito, que lindo, que lindo. E aí você falou da magnitude da equipe de enfermagem do IMIP, e aí a gente hoje está aqui, ó, com um dos coordenadores que é responsável por uma parte dessa equipe de enfermagem. E aí eu queria que tu contasses também pra gente, Felipe, como é que foi tua trajetória, como é que tu chegaste até aqui e como é, assim, ser um profissional de enfermagem na área de gestão, que é uma outra área de atuação profissional, né, que Tati já falou tão bem, são áreas tão distintas, tão vastas e tão importantes. Como é ser um profissional na área de gestão? Então, eu me formei em enfermagem em 2010 e sou apaixonado pela profissão. Não me vejo fazendo outra coisa a não ser atuando como enfermeiro. Hoje estou um pouco mais na gestão, mas estão interligados, tudo está interligado. E, assim, eu sempre trabalhei, fiz pós-graduação em nefrologia, trabalhei minha vida praticamente inteira como enfermeiro nefrologista. Atuei tanto como enfermeiro assistencial, fundei a questão da diálise peritoneal aqui no IMIP, da parte de adulto. E a minha vivência com diálise peritoneal, por exemplo, mudou muito a minha visão em relação como um profissional de enfermagem, porque quem trabalha com diálise peritoneal precisa ter muita empatia com o paciente, precisa entender a realidade dele, o que é que eu posso adaptar da melhor forma possível para aquele paciente. E o perfil do nosso paciente aqui da instituição é um paciente mais, digamos, um pouco mais carente. Sim. Então, antigamente, o serviço de diálise peritoneal, ele era aquela visão de que a parede tinha que ser toda revertida. Hoje em dia não existe mais isso. A gente precisa adaptar a realidade do paciente à terapia dele. Isso a gente conversava um dia desses, né? Isso. Eu estava questionando, eu não sabia, eu ainda... minha experiência com diálise tinha sido muito tempo atrás, peritoneal. Eu disse, mas Felipe, não são todas as pessoas que podem fazer diálise peritoneal, né? Porque a casa precisa ser... Aí ele disse, não, a gente hoje adapta a realidade. E eu acho que isso é a grande beleza, né? De você ter uma profissão que você consegue olhar o ser humano na sua individualidade, consegue aliar a sua expertise técnica com essa adaptação para a realidade do paciente. E eu acho que isso o enfermeiro faz todos os dias, né? Sim. É essa ponte, essa humanização que é tão bonito, que é tão bela nessa profissão. E eu acho que cabe muito também a importância de como o enfermeiro, nisso tudo, termina sendo uma grande ponte para a equipe interprofissional, né? Então, para que os outros profissionais de saúde, que eu nem gosto dessa nomenclatura, né? Que nós todos que estamos ali responsáveis pelo cuidado integral do paciente, para que a gente atue juntos. Eu sou nutricionista, vocês são enfermeiros, e fono, e físio, e TO, e assistente social, e o médico, para que a gente consiga promover um olhar integral para o paciente, a gente precisa trabalhar juntos, né? Eu acho que o enfermeiro é um grande protagonista porque está tão perto, porque existe em grande quantidade. É o profissional que quantitativamente ele é mais presente e qualitativamente aqui nessa instituição a gente tem profissionais tão bem, né, tão bem qualificados. E aqui estamos com 2 belos exemplos. Com certeza. E aí, a minha vivência... A partir daí também com questões com pacientes críticos, Sim. Pacientes graves em UTI precisando fazer hemodiálise. E isso também requer uma atenção muito grande da equipe de enfermagem, porque os pacientes estão lá sedados, não dizem nada para você o que está sentindo. Diferente de um paciente crônico, com que quando ele começa a sentir alguma coisa, o equipamento vai sinalizar, mas tem o contato com o paciente. Sim. Já a comunicação, na verdade, existe a comunicação com o paciente. Já com o paciente crítico, paciente no UTI, nós não temos esse contato verbal com ele. Sim. Então, o profissional de enfermagem ele tem que estar muito atento aos parâmetros, o que é que os equipamentos vêm mostrando. Ele precisa saber interpretar o que ele tá vendo ali. Entendi. E aí, nessa vivência, puxando já um gancho aí que Tati vem falando a questão a questão do ensino, que todo enfermeiro, ele é um formador. Isso. Então, ele
no caso meu, na minha situação de diálise peritoneal, eu treinava o acompanhante, o paciente, a fazer a terapia dele em casa. Isso. Então, eu precisava ter esse cuidado. Como é que eu vou passar para aquele paciente, para aquele cuidador? Como é que eu vou ensinar? Eu peguei pacientes que eram analfabetos e eles aprenderam e nunca tiveram nenhuma infecção. Olha aí, tá E nunca vendo? tiveram nenhuma infecção. Então, é justamente isso. O olhar que a gente precisa ter. Como é que eu vou ensinar para aquele profissional? Como é que eu vou ensinar para aquele paciente, aquele acompanhante, para trazer o cuidado para ele da melhor forma possível. E aí eu tenho até uma pergunta, Tati, desculpa. Você que está intimamente ligada à formação, né, do profissional de enfermagem, você acha que, as instituições estão formando profissionais que vêm com essa, assim, vêm para o mercado de trabalho com esse olhar? Você acha que a gente tem o que melhorar na graduação para poder formar esse profissional que esteja preparado para ser esse formador, né, na ponta, que esteja preparado para lidar com situações muito difíceis, como é o paciente crítico? Você acha isso ou a graduação por si só ela é suficiente? Onde é que a gente pode melhorar? O que é que a gente pode olhar, assim, pensando no profissional que é recém-formado? Então, a saúde, ela está passando por um advento de constante atualização. Então, muito do que se sabe hoje, pode ser que amanhã já esteja obsoleto, de que os protocolos operacionais padrões já tenham sido atualizados. Então, levando em consideração o profissional de saúde, em especial o enfermeiro e o técnico de enfermagem, que está recém-formado, isso gera uma certa insegurança na sua primeira oportunidade de desempenho profissional, né? E também é interessante a gente ressaltar que muitas vezes existem pessoas que ela têm uma certa experiência vasta em uma área específica e quando surge uma nova oportunidade de emprego, de reinserção no mercado, ela também fica com uma certa insegurança. Muito também do que a gente pode levar em consideração de que o profissional da enfermagem dentro de um hospital, ele pode ser realocado para outros setores. Então, a pouca experiência, a insegurança, ela está muito correlacionada à falta de técnica ou de período de estágio e de estar no cenário real, mas que muitas vezes um profissional que está formado há 20 a 30 anos, ele também precise, né, tá passando por um constante atualização, aperfeiçoamento. E quando você trabalha a execução desses procedimentos num ambiente que ele não é um ambiente real, mas ele é um ambiente simulado, que se aproxima muito da realidade, isso vai trazer uma certa insegurança, uma certa segurança, né, para que o profissional ele esteja apto a poder errar naquele momento. Eu sempre converso isso com os meus estudantes, quando eu estou na figura, né, como docente, de profissionais já formados ou em formação de graduação do ensino técnico, de que o momento de errar é agora. Agora é o momento de respirar e executar da melhor forma possível. E isso, quando eles vão criando uma certa segurança para desempenhar um procedimento especificamente, isso aí vai culminando em deixá-los mais seguros para outros procedimentos. A gente sabe que, como eu disse anteriormente, né, que o fato de você estar recém-formado, isso tem um impacto muito grande de você aprender até muitas vezes a se comunicar com o paciente, a se portar perante a equipe, né? E a melhor forma da gente se sentir mais capacitado, seguro, né, é realmente buscando o aprendizado, a técnica, o treino. Todos nós aqui estamos em constante aprendizado. Ninguém é melhor, é superior do que o outro. Talvez tenham pessoas que tenham uma certa experiência, tenham se dedicado mais tempo para o ensino. E, inclusive, a gente também aprende muito com os nossos colegas de profissão. Porque eu sempre digo, né, que o profissional, ele é exemplo, querendo ou não. Isso. E a gente espera que ele seja exemplo, né, para uma coisa boa. E Felipe, por exemplo, né, foi uma pessoa que eu aprendi muito no início da minha carreira profissional. Eu passei um período na nefrologia e Felipe era um enfermeiro de lá. E eu sempre admirava muito a postura de Felipe
com os pacientes, com o cuidado asséptico, com ter, né, esse rigor do passo a passo, a importância da higienização das mãos, de você utilizar os equipamentos de proteção individual, de você seguir os protocolos, né, de explicar à equipe, porque saúde é continuidade. Isso. Não adianta o enfermeiro ir lá e realizar o procedimento de diálise peritoneal e sair e esquecer o paciente que está lá. Então, é importante explicar à equipe, aos técnicos de enfermagem, ao próprio paciente, né, que o maior responsável pela nossa saúde somos nós mesmos. Isso. Então, o paciente precisa estar consciente do que está acontecendo. E todo esse cuidado, né, essa cautela, isso aí impacta muito a equipe de uma maneira geral. Né? Verdade. Considerando um paciente que está numa enfermaria ou na UTI, por exemplo. Isso. Né? A UTI é um ambiente que eu sempre correlaciono muito a ser o ambiente mais próximo dentro do hospital da morte. E a morte é uma das únicas certezas que nós temos na vida. Mas é difícil até pensar sobre ela muitas vezes. Isso. E o profissional de saúde, ele escolhe estar no hospital, seja para exercer uma função de ensino, de gestão ou de assistência. Mas o profissional de saúde, quando ele chega no hospital, ele tem um horário de sair. Enquanto muitas vezes o paciente ele não buscou estar ali. E nada é mais confortável do que a sua cama, do que a sua caneca, do que o seu sofá. Né? Sua família, do seus que a sua amigos, família. o convívio, né? Principalmente quando a gente retrata do ambiente da UTI, né? Porque a UTI, ela tem é um ambiente frio, gelado, até pela temperatura do ambiente, realmente, né? Tem muitos equipamentos, você muitas vezes está, né, desacordado, sedado, grave, mas tem muitas situações que o paciente está na UTI, ele está acordado, ele está entendendo tudo o que está acontecendo. Ele, inclusive, se apega a equipes, ele se apega a outros pacientes e a outros familiares. Isso. E aí, como ser um enfermeiro de excelência, né? Se você está lidando com o paciente, com máquinas, né? E apesar dele estar grave, eu lembro que tem uma situação que me recorda muito quando eu estava na UTI clínica aqui do IMIP, que tinha um paciente que ele estava muito grave, era um menino com 15 anos, mas já estava na área de adulto, e ele torcia pelo Santa Cruz. E nesse final de semana que eu estava de plantão, o Santa Cruz foi campeão do campeonato pernambucano daqui. Eu tava fazendo curativo, eu passava 40 minutos fazendo o curativo nesse menino, que ele tinha vários curativos, e eu disse a ele, olha, tu não sabe, o Santa Cruz foi campeão, e ele lá, desacordado, sedado, com uso de drogas, fentanil, dormonide, e depois de alguns dias, quando ele acordou, ele disse, eu acho que eu sonhei alguém me dizendo Olha aí. que o Santa Cruz foi campeão. Eu disse, tá vendo? Será que não fui eu que estava conversando com você ou foi um sonho mesmo? Mas foi realidade, viu? Isso aconteceu. Olha. Então, o paciente, muitas vezes, ele pode estar sedado, mas ele tem um nível de consciência relativo, ou ele pode estar desacordado, mas o profissional de enfermagem, ele não pode se distanciar tanto do paciente, né? Pelo fato dele estar grave. E aí, como ter essa segurança? É só pela experiência de tempo que eu vou estar apto a trabalhar na UTI? E se acontecer uma situação de calamidade pública, como aconteceu na pandemia do Covid? Isso. Que muitas pessoas recém-formadas, elas passaram por cursos, né, de capacitação para atuar nesse cenário. É verdade. E aí eu tenho até uma pergunta, Tati, dentro desse contexto que você está trazendo tão rico aqui da UTI, por exemplo, do paciente crítico. Aí eu te pergunto, Felipe, que lidera aí uma equipe grande, dentro da sua experiência, como é que estamos hoje? Esses profissionais que estão atuando nas UTIs, como é que vem, quais são as principais dificuldades que eles têm nesse traquejo, que foi um traquejo tão sensível que Tati trouxe aqui pra gente, né, de conseguir, mesmo naquela condição tão difícil, você trazer uma vivência para ali, para aquele paciente, mas dessas dificuldades, como é que estão esses profissionais hoje? Quais são as grandes dificuldades do técnico, do enfermeiro que atua no paciente crítico?
Isso. Antes de responder a sua pergunta, eu queria puxar também um gancho aí de Tati, que eu ia mencionar que toda vez que eu conto essa história eu me arrepio todo. Quando eu estava na vida acadêmica, né, eu estava próximo a me formar, estava rodando uma UTI aqui também, na UTI cirúrgica, e todo dia eu fazia o curativo desse mesmo paciente. Ele estava extremamente grave. E aí, eu e a minha colega da época de Rosísio ficávamos conversando com ele. Enquanto estávamos fazendo o curativo, eu estava repassando. Seu fulano, olha, a gente vai começar a fazer seu curativo, a gente vai fazer isso, como a faculdade sempre pontua isso para os estudantes. E aí, a equipe achava que ele não ia. Ele ia realmente evoluir pro óbito. Mas ele se recuperou. E quando ele voltou, eu ainda estava rodando lá. E aí eu lembro você de algum lugar. Eita. Aí eu fiz, olha, eu realmente não conheço o senhor lá de fora, mas aqui dentro eu vinha fazendo sempre seu curativo. Aí ele disse, então era você que conversava comigo todos os dias. Gente, que lindo. Então, realmente, aí volta aquela questão, a empatia que nós precisamos ter com o paciente, né? Porque ele está lá, grave, entubado, que, enfim, pode estar, inclusive, em situações de paliação, mas a gente precisa ter esse olhar, ter esse cuidado. Ali é uma vida, é uma pessoa que está ali. Tem uma família lá fora esperando a pessoa sair. Isso. Ele é um pai de família, isso. É um filho, né? Então, todo esse cuidado nós precisamos ter. E aí volta a questão da sua pergunta. Uhum. Eu acredito não. A maior dificuldade realmente que os profissionais têm hoje, eu percebo, é que alguns, claro, não são todos, acabam deixando tudo muito técnico. Esquece um pouco essa parte de humanização, que isso é algo que nós estamos sempre trabalhando. Olha, vai conversar com o paciente, sempre explicar para ele, até porque tanto o paciente hoje como os acompanhantes, eles estão mais exigentes. O que seria isso, mais exigentes? Ele quer entender o que está acontecendo com ele. É uma exigência do bem, né? Isso. É um esclarecimento, né? Hoje... Exato. Então, a importância da educação permanente para esses profissionais é de extremamente importância, porque veja, eu posso ser formado há 30 anos, um exemplo, não sou formado há 30 não, viu? Pode ter 30 praticamente. A pessoa é formada há muitos anos atrás, mas precisa de uma reciclagem. As coisas mudam, as inovações estão aí, a tecnologia vem avançando cada vez mais. Hoje uma bomba de infusão, ela é de uma forma, amanhã ela já pode chegar aqui uma mais moderna, né, que você só aperta o botãozinho lá, ela mesma monta o equipo do que vai ser usado naquele paciente. Então, a grande importância é se reciclar sempre. Tá sempre buscando melhorias, sempre procurando cursos de qualificação para não só esperar a instituição trazer. A instituição traz os treinamentos. Como eu falei no início, todo enfermeiro, ele é um formador. O enfermeiro que tá ali, ele tem que estar sempre dando as orientações para a equipe. Mas cada profissional ele precisa buscar fora também essa qualificação. Se tem um curso, eu gosto muito de UTI, então eu vou fazer um curso sobre qualificação de UTI. Eu gosto muito de hemodiálise. Existem cursos de hemodiálise para técnico de enfermagem, existem especializações para enfermeiros, né? Então, tudo isso precisa ser pontuado. E eu vou pegar um gancho do que vocês falaram aqui, ambos, de falar como o profissional, ele é o exemplo, né? Então, se eu tenho boas práticas, se eu me qualifico, se eu me mantenho antenado às novas tecnologias, às inovações, ao mercado de trabalho, mesmo eu sendo técnico, eu sendo um enfermeiro, eu sendo um gestor, eu sendo um professor na área de enfermagem, eu estou ali servindo de exemplo para aquelas pessoas, para aquela família. Se eu estou lavando a mão corretamente, essa família, quando chegar em casa e tiver que ter os cuidados, ela vai lavar a mão corretamente. Então, a gente tem que pensar que nós seremos sempre pessoas que estamos servindo de exemplo, seja em qual área. E aí, você, Felipe, você, Tati, trouxeram, assim, algo que me fez refletir sobre a nossa importância enquanto instituição de
formar esses profissionais diante da expertise da nossa equipe, diante da estrutura física que nós temos. Eu sei que a gente está aqui também falando hoje de um curso que vocês pensaram, que vocês idealizaram, que vocês construíram, que está disponível nas nossas plataformas. Eu queria conversar um pouquinho agora sobre ele. Queria entender o que é esse curso. Eu já sei o título dele, Manuseio de Equipamentos Hospitalares para os pacientes críticos. Eu queria entender um pouquinho mais sobre ele, saber como é que ele surgiu, de onde veio essa demanda e como é que é essa roupagem aí hoje. Eu sei, inclusive, já vou dando spoiler, que tem inovação, coisas que vocês pediram aí de casa e a gente vai tentar entender aqui que vocês pediram um pouquinho de prática e eu acho que a gente vai falar aqui um pouquinho de prática, da importância da prática também. Vamos falar. Então, quando nós pensamos em planejar o curso ele tinha essa proposta de acontecer de maneira teórica online, pela plataforma do IMIP Educa. E depois, muito alicerçado pela profissão do enfermeiro, que busca a técnica, a prática, a execução do que está escrito ou está sendo dito nas teorias, nós planejamos de ter um encontro presencial num ambiente de simulação controlado, mas que a gente vai programá-lo para que ele aconteça de forma mais próxima ao real possível. Ótimo. Com casos clínicos do paciente, com um boneco de realização de simulação, realística, com um entorno do maquinário todo pronto para que esse profissional ele possa, trabalhar e executar e treinar realmente aquela técnica. Então, o curso ele vai abordar 4 temas principais, certo? Então, levando em consideração, eu tenho um paciente grave na UTI e que foi prescrito a necessidade da realização do exame de gasometria arterial, que é a coleta do sangue arterial do paciente para avaliar como é que estão, os eletrólitos e algumas taxas específicas. E é um procedimento por si só muito doloroso, que você deve realizar de uma maneira asséptica, acolhedora, mas que existe um protocolo operacional padrão para ser executado. Então, o enfermeiro que coleta esse exame arterial, que é um dos assuntos, do curso, que é a coleta do sangue arterial, e aí quando recebe o resultado, esse paciente, ele está com alguma alteração hidroeletrolítrica, de acidose ou alcalose metabólica ou respiratória. Então, existem alguns padrões que a gente tem que estar avaliando com maior rigor, E a importância de trabalhar também a monitorização hemodinâmica não invasiva e invasiva. Perfeito. Que vai ser abordado esse tema tanto na parte teórica quanto prática, Então, como utilizar esse monitor, como avaliar a pressão do paciente, saber interpretar, como saber interpretar, Então, vamos levar em consideração de que aquele paciente agravou e que é necessário fazer a reposição dos eletrólitos que a gente avaliou por meio da gasometria arterial que está alterado, Então, essa reposição de eletrólito, a gente tem que ter muita cautela, para a administração, que muitas vezes é realizada pela bomba de infusão contínua. Então, como conectar aquela medicação na bomba, como você vai, utilizar dos parâmetros adequados para que aquela medicação ela seja infundida no tempo correto e na dose correta. Ótimo. Então, hoje em dia, a gente tem muita falha, no cuidado à saúde, principalmente na administração de medicações. Então, a temática de bomba de infusão contínua também vai ser abordada. Existem bombas de infusão diferentes que a gente vai trabalhar, as principais que são utilizadas. Que estão disponíveis no mercado. Que estão disponíveis no mercado. Muito bom. E levando em consideração que esse paciente que a gente avaliou e viu que ele está com uma alteração hidroeletrolítica vista pelo exame de gasometria, que a gente está também avaliando a monitorização contínua dele, que administrou a medicação por bomba de infusão, e mesmo assim ele está com alteração cardíaca e é solicitado o eletrocardiograma do paciente. Então, como realizar esse exame de uma maneira adequada? Que muitas vezes o resultado desse exame ele dá alterado não por mera alteração cardíaca do paciente, mas sim pela execução do procedimento, por saber como conectar, como realizar adequadamente aquele exame, Então, o curso ele se propõe a abordar principalmente
esses 4 principais temas. Claro que de maneira transversal, a gente termina também recapitulando e trabalhando outros assuntos afins. Outros conceitos básicos, né? Mas essencialmente a monitorização hemodinâmica contínua, a bomba de infusão contínua, a realização do eletrocardiograma e a coleta do sangue arterial do paciente por meio do exame da gasometria arterial. Veja que curso, minha gente, excelente, necessário, né? Um combo necessário. Felipe, você vai dar aula nesse curso também? Eu vou ficar com a parte de monitorização hemodinâmica, invasiva e não invasiva. E é como o Tati vem falando, não adianta só eu entender, eu sei quanto é a frequência cardíaca de um paciente adulto, de uma criança, de um RN, mas eu preciso entender, eu preciso saber interpretar o que é que aquele valor está me trazendo. Uma bomba de fusão, você tá ali, vai administrar a medicação. Existem vários tipos de bomba de fusão, mas a essência de cada uma delas, o que cada uma quer dizer, como é que todas elas vão mostrar. A infusão enteral, a parenteral, eu preciso entender isso. Então a ideia do curso é justamente esse. Sabemos que existem milhares de modelos, mas a essência é essa. É você entender o que cada item daquele está dizendo. Ai, que legal, minha gente. E assim, a gente vai trabalhar hoje diversos ciclos da vida. Então, você falou aqui, Felipe, sobre monitorização, sobre coleta. Isso a gente vai trabalhar desde da criança até o adulto. Então, o curso conta com todos os ciclos da vida, é isso? A gente se propôs a dar um enfoque maior para o adulto. Perfeito. Tá? Tanto na parte teórica quanto prática, a gente vai abordar mais pro adulto. Perfeito. Porém, vai ter um momento de que a gente vai trazer as peculiaridades da criança. Ótimo, perfeito. Né? E assim, a parte teórica, ela vai ser disponibilizada na plataforma, né, em EAD. O que isso traz uma maior flexibilidade para esse profissional ou estudante do ensino técnico ou superior. Ele tenha a flexibilidade de assistir aquela aula, de se tiver alguma dúvida, de voltar, de recapitular. Então, tem um material também de apoio que ele pode utilizar, né, para aprofundar mais na pesquisa de um assunto específico. E para que esse estudante, né, essa pessoa que vai fazer o curso, ela possa realizar a parte prática, ele tem que ter realizado e ter sido aprovado, inclusive, porque tem uma parte, né, avaliativa também, na parte teórica. Então, quando a gente vai trabalhar a prática com um embasamento científico teórico, termina que é muito mais proveitoso aquele momento prático, né? De você trabalhar aqueles assuntos. E outra coisa interessante que é importante a gente ressaltar é que, como são 4 temas principais, então a gente tem a proposta de montar 4 cenários simulados, no qual pequenos grupos terão a oportunidade de estar imerso, né, naquele cenário e de trabalhar um caso clínico específico, e depois ele vai fazendo de uma maneira randômica, vai mudando de cenário. Excelente. Então, além do fato de que a gente vai aproveitar a parte prática para realmente aquele horário estar praticando, levando em consideração que a parte teórica você já teve a oportunidade de estudar, de se debruçar em casa, né? Além do que, você vai estar realizando aqueles procedimentos em pequenos grupos. Ótimo. O que vai oportunizar essa pessoa a ter o momento de realmente executar. E de tirar dúvidas mais próximo daquele tutor que vai estar guiando, né? E trocar experiências, né? Porque como vão ser profissionais que trabalham em diversas locais, enfermarias, UTIs e áreas afins, então eles vão trocando experiências ali com o professor, no caso, com o professor e com os demais colegas. Deixa eu perguntar para vocês uma dúvida mesmo. Esse curso ele pode ser feito pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo estudante de enfermagem? Quem é o público para esse curso? Então, especificamente o profissional da enfermagem, tanto o enfermeiro do ensino superior quanto o técnico. Perfeito. Em processo de formação, ou já formado há pouco tempo ou há muito tempo. Mas é um curso que está aberto também para que outras pessoas da área da saúde que tenham interesse, né, de se aprofundar mais nessa temática, isso não impede de que ele realize. Certo. Também, né? Então, um profissional da medicina, da fisioterapia, né, que deseje participar, eles serão muito bem-vindos e, com certeza,
sairão com alguns conhecimentos e práticas mais bem treinados, mas essencialmente é para o profissional da enfermagem. Perfeito. Então, ó, mais uma vez, você aí de casa, eu vou falar não só com o enfermeiro em formação, o técnico de enfermagem em formação, ou já formados, mas você que é gestor, que muitas vezes tem dificuldade da educação corporativa, de treinar a sua equipe, de requalificar a sua equipe, tá aí uma excelente oportunidade, um curso que pode ser flexível, que sua equipe pode fazer num horário que seja mais adequado, mas que você vai ter a segurança de que eles vão treinar na prática aqui depois. E você, assim, é importante saber que vocês foram ouvidos de fato. Esse é um curso que já estava rico na nossa plataforma do IMIP Educa, mas que a gente decidiu fazer de forma híbrida para que a prática fosse contemplada. E que prática interessante. Eu achei super legal essa dinâmica de fazer pequenos grupos, de grupos próximos, e de trabalhar com vocês, que são profissionais tão habilitados, que estão aí na ponta, que estão aí no dia a dia, que podem trazer o substrato teórico e essa interface da teoria com a prática que é tão valiosa, que é tão necessária, né, para um curso como esse que é uma requalificação. Então, como é importante, né, o profissional de enfermagem está sendo colocado, assim, está sendo disponibilizado algo tão rico, né, para a qualificação. Porque aí eu penso que depois de um curso como esse, a gente abre o leque, né? Assim, não só eu posso ser uma profissional que estou ali trabalho numa enfermaria, não tenho experiência com vivência com paciente crítico, mas me vejo diante de uma oportunidade nova de trabalho e eu trazer esse curso no meu currículo faz toda a diferença, né? Com certeza. Isso que eu iria pontuar agora, porque o que eu percebo muito, como eu estou na gestão, então eu que vou fazendo o recrutamento de profissionais. E quando, durante uma entrevista, não necessariamente o profissional com experiência é o que vai ser selecionado. Eu sempre tenho esse olhar para ir em busca daqueles profissionais que têm uma qualificação maior. Que ele vai atrás de cursos, de se especializar. Ele pode não ter a vivência prática, mas é perceptível que ele tem um interesse de crescimento. Então, a gente precisa valorizar também esse tipo de profissionais. Eu acho isso também, assim, eu também na gestão eu busco muito isso, assim, aquele profissional que que não se acomoda, né, que tá ali buscando se requalificar, é sempre um profissional que você sabe que ali no dia a dia ele vai estar buscando se atualizar e acompanhar a velocidade que vocês trouxeram, que é essa velocidade da modificação da tecnologia. Vocês falando de bomba de infusão. A bomba de infusão que você, quando se formou, lidava ali, manuseava, você, informação, quando você manuseava, é totalmente diferente da que hoje a gente tem no mercado. Cada vez mais a gente vai... E hoje a gente está aí, inteligência artificial e outras tantas, né, novidades, e que o profissional que está buscando se atualizar, ele se diferencia. E ele é o profissional que a gente busca em qualquer instituição, né? Com certeza. E a gente está vivendo uma grande tendência do mercado que busca profissionais de saúde, em especial a enfermagem em si, né, que a gente está pontuando, cada vez mais especializado. Cada vez mais que esteja adepto e flexível a mudanças. A que estejam mais flexíveis também a mudanças de paradigmas, de reinserção em áreas de atuação, né? Então, esse profissional que busca aprender, que busca se capacitar, com certeza ele já vai estar diferenciado para com os demais, né, que estão concorrendo àquela vaga. Perfeito. Então, vocês que se interessaram por esse curso maravilhoso, na descrição do nosso vídeo aqui, tem um link para vocês acessarem, tirarem todas as dúvidas, se inscreverem, participarem. De fato, é uma oportunidade muito importante, valiosíssima. E aí eu queria, gente, agradecer a vocês. Nosso bate-papo está chegando ao fim hoje, mas eu acho que a gente teve assim, a oportunidade de enxergar, para mim que não sou enfermeira, de enxergar a potencialidade dessa profissão que eu particularmente admiro tanto. Eu acredito que são profissionais que, como vocês trouxeram aqui, essa paixão no olhar, é isso que eu sinto dos enfermeiros que eu tenho a honra de conviver, de estar próximos. São profissionais que
têm muito amor pelo que fazem. Vocês são 2 exemplos aqui de profissionais que se diferenciam em suas áreas de atuação e que têm muito amor pelo que fazem e que deixam isso claro e que vão poder dividir isso também com quem fizer esse curso, mas principalmente no dia a dia de vocês, formando os profissionais, servindo de exemplo, gerindo. Então, eu queria agradecer Tatiana, queria agradecer Felipe, foi uma conversa muito legal. Dizer para vocês que estão em casa, se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site, fique por dentro dos materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site. Se você está ouvindo também nas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir nossas redes sociais, interagir bastante conosco. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.